Olá! No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão bem interessante sobre como foi que eu vivi a minha crise dos 30, né? Que a gente sabe que é algo real, que acontece. Que antigamente, quando as pessoas viviam menos tempo, era considerada já a crise da meia-idade, né? Hoje em dia, a crise da meia-idade seria mais ou menos ali por volta dos 40 anos e tudo. Já me disseram também que essa crise dos 30 é mais intensamente vivida pelos homens do que pelas mulheres. Só que eu acho que hoje em dia é bem comum todo mundo viver isso. Os homens em um sentido de um jeito, as mulheres de outro, claro, porque somos diferentes, a gente vai viver as coisas de forma diferente. Só que existem algumas realidades que nós compartilhamos, que eu acho que a maior realidade delas é a dimensão do que nós construímos. Eu acho que é muito comum quando você chega perto dos 30 anos, ou aos 30 mesmo, você ter uma percepção maior de si mesmo e dizer: nossa, eu já vivi 30 anos, eu já estou perto de viver 30 anos. E o que é que eu construí até aqui, né? Os nossos pais, os nossos avós já teriam construído a sua vida com 30 anos. E a gente tinha, principalmente nós da minha geração, né, dos millennials, a gente tinha uma perspectiva de que aos 30 anos a gente já teria construído tudo também que a gente gostaria de ter construído, né? Por mais que quando a gente foi se deparando com a realidade, a gente foi percebendo que a nossa geração, por ser diferente da geração dos nossos pais, talvez não conseguisse construir o que os nossos pais tinham construído aos 30 anos. Aos 30 anos, minha mãe já tinha uma realidade de emprego estável, já tinha me tido, porque ela me teve aos 28, mesmo assim um pouco tarde para o tempo dela, né? Ela disse que se casou aos 23 anos e que para ela já era no limite do tempo para se casar. E eu acho tão interessante como tudo mudou de uma geração para outra, porque na geração da minha mãe 23 anos era muito tarde para se casar. Na minha geração já é considerado muito cedo. Se um jovem se casa aos 23 anos, 24, 25, é considerado que casou, nossa, casou muito cedo. Não sei se vocês já viram, eu vou fazer referência a vários filmes aqui que eu tô lembrando, certo? Não sei se vocês já viram um filme bem recente, que é com Anne Hathaway. Eu nem lembro direito o nome agora. Que ela se apaixonou por um novinho, né? Que na verdade é de uma banda e tudo. Uma banda até que a filha dela gosta muito. Então, assim, ela fica com o cantor de rock, ela se apaixona, né, eles dois se apaixonam um pelo outro, com um cantor de rock que não é da idade da filha dela, claro, é mais velho, né? Tem uns 20 e poucos anos e ela tá ali nos 40 anos. E em um dos momentos no filme é mostrado que ela teve a filha dela muito nova, muito jovem. Só que se você fizer as contas, você vai ver que ela teve a filha aos 24 anos. Então, assim, 24 anos não é tão jovem assim. Eu considero muito jovem quando é na adolescência, por exemplo, toda aquela coisa da gravidez na adolescência, com 15, 16, 17, 18 anos, não sei. Eu acho que a partir dos 20 eu não consideraria mais tão jovem. Por mais que hoje em dia, diante da falta de maturidade geral do ser humano, e principalmente aqui no Brasil, hoje eu consideraria jovem numa questão de maturidade, né? Mas onde é que eu quero chegar com isso? É no quanto mudou a nossa percepção com relação às idades, de uma geração para outra. Enquanto que na geração da minha mãe, 23, casar com 23 anos já era considerado quase velha, assim, ficou pra titia quase, se casar depois dos 23. Na minha geração, casar antes dos 30, você tá casando muito nova, é muito jovem. Nossa, como você é jovem para casar. E eu acho que foi um abismo muito grande que se criou ali, né? Mas o que eu queria falar de forma mais específica nesse vídeo é sobre como eu vivi a minha crise dos 30, no caso. Nesse momento eu tenho 32 anos, né? Fiz 32 anos agora em março, nesse ano. E eu me casei ano passado, né? Aos 31 anos. E não foi uma realidade em que eu sempre quis casar depois dos 30 ou algo assim. Tem muitas pessoas que se orgulham de que não, eu vou viver os meus 20 anos, vou aproveitar muito e vou casar só lá depois dos 30. Não era a minha vontade, nem a minha percepção a princípio. Então, eu queria casar com a minha mãe aos 23. Só que é incrível, realmente, quando eu completei 23 anos, eu pensei comigo mesma, nossa, eu acho que eu não conseguiria casar agora, eu acho que eu não teria maturidade suficiente para casar agora. Porque é muito real.
o nosso modelo de vivência, as nossas referências externas que a sociedade nos mostram, nos moldam, não nos ajudam a amadurecer rápido a ponto da gente, aos 23, 24, 25 anos, estar prontos para casar. A gente precisa ter vivido realidades adversas para poder conseguir ter a maturidade suficiente para poder casar antes dos 25 anos, né, no caso. E mesmo assim, eu já estava vivendo uma realidade diferente, que me ajudou a amadurecer mais do que eu amadureceria se eu não estivesse vivendo isso, né? Aos 20 anos eu ingressei numa comunidade, a comunidade católica Shalom, e me tornei missionária. Então, aos 20 anos eu saí da casa da minha mãe, que na época eu já morava só com a minha mãe, né? Tem um vídeo aqui em cima que eu vou falando até um pouco da minha vivência com relação a ter pais separados desde a minha infância. Eles se separaram quando eu tinha 10 anos. E aí eu vou remetendo ao divórcio de Zé Felipe e Virgínia, só que eu nem falo muito deles, né? Eu acabo falando mais nessa realidade dos filhos do divórcio. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, eu vou falar um pouco dessa realidade também e o quanto isso impactou também na minha vivência do meu amadurecimento como pessoa, como mulher, e até mesmo nessa minha preparação para ser uma pessoa madura o suficiente para me casar, no caso, né? Eu tenho certeza que isso impactou muito no fato de que aos 23 anos eu não me sentia pronta para casar, porque existiam muitos movimentos dentro de mim que precisavam ser curados, em vista até mesmo de que eu acreditasse no matrimônio pro resto da vida. Já que se os meus próprios pais não conseguiram viver um matrimônio pro resto da vida, quem garantia que eu conseguiria, né? Até o fim da vida a gente vai precisar ver isso, só que tanto eu como meu marido temos essa percepção muito certa na nossa vida de que nós pretendemos sim viver até o fim da vida e tudo. E que hoje muitos matrimônios têm começado com aquela frase, que seja eterno enquanto dure. Não existe isso, isso é um paradoxo. Não sei se você já percebeu, né? Que essa frase é um completo paradoxo. Não tem como ser eterno enquanto durar. Se não durar para sempre, logo não é eterno, entendeu? É uma realidade lógica, né? Eu tô estudando lógica tradicional na faculdade de filosofia, aí tudo eu tô tentando ver o mundo assim de forma assim muito lógica. E tem coisas que são bem ilógicas, né? Tudo bem que esse poema meio que foi escrito numa perspectiva de amor, mas o amor precisa durar para sempre, né? Precisa durar de fato até que a morte os separe, porque senão de fato talvez nunca tenha sido amor de verdade, entendeu? Então foi preciso fazer crescer em mim essa potência de amor para que depois eu pudesse aprender a amar alguém de fato, porque amor requer sacrifício, amor requer muitas realidades que eu ainda não estava pronta a viver naquela idade, né? Ainda nem as conhecia. Então foi necessário todo esse movimento, esses 10 anos que eu vivi de amadurecimento para poder me preparar para amar de forma tão intensa assim, né? E que eu ainda acho que meu amor é muito imperfeito, não só pelo Caio, mas por todas as pessoas que eu amo e que eu sou chamada a amar, assim, né? Muitas vezes durante o meu namoro com o Caio eu me questionei, porque aquele amor precisa ser um amor vivido até as últimas consequências, ou seja, até ser capaz de morrer pelo outro, né? Então eu tinha uma convicção muito forte de que o Caio seria capaz de morrer pra mim, mas eu que não sabia se eu seria capaz de morrer por ele, sabe? Então, assim, eu me questionava muito ao longo do namoro, porque é isso que você precisa se questionar quando você está namorando alguém, não é outra coisa. Mas, primeiro, claro, né, ao conhecer aquela pessoa, se você seria capaz de lidar com as realidades dela que são mais difíceis para você, mas também diante do seu amor por aquela pessoa. Se o seu amor por aquela pessoa é verdadeiro, é profundo e se está disposto até as últimas consequências, né? Então, todo esse tempo eu vivi essa preparação. Eu só comecei a namorar o Caio quando eu tinha 25 anos. Ou seja, eu pensava em casar aos 23, mas na época que eu tinha 23, foi quando eu comecei a me apaixonar pelo Caio. A gente só veio a namorar quando eu tinha 25 anos, né? Então foi um longo caminho, um longo processo. E graças a Deus que acabamos nos casando 6 anos depois, né? Mas o que eu queria dizer com relação a tudo isso é que a minha crise dos 30 anos começou de fato aos 27. Então é uma média ali de 30 anos, às vezes para menos, às vezes para mais. E coincidiu de fato com o tempo da pandemia. Então, em 2020 eu completei 27 anos, né? 5 anos atrás. Então, exatamente foi o tempo que coincidiu com a pandemia. Então, foi tudo uma coisa junto, uma coisa só. Pense como foi difícil.
Nessa época eu morava em Manila, nas Filipinas, né? Porque como eu era missionária, em 2018 em 2017, na verdade, eu fui para as Filipinas para fundar uma missão lá nas Filipinas da minha comunidade, a comunidade católica Shalom. Então eu fui para as Filipinas quando eu tinha 24 anos. E um ano depois eu comecei a namorar o Caio, nesse namoro à distância, fuso-quilométrico. Em outros vídeos eu posso falar um pouco mais sobre como foi isso, né? E a gente já estava distante, né? A gente já namorava há 3 anos e já estava distante há todo esse tempo. Então juntou eu estar namorando com ele há 3 anos e estar distante. Juntou essa minha dimensão dos 27 anos, que era a crise dos 30 já, né? Que eu já estava vivenciando. Juntou a realidade da pandemia, porque de fato, nas Filipinas, né? Na Ásia como um todo, foi vivida aquela questão do lockdown de forma... foi real, assim. Literalmente, eu passei 2 meses trancada em casa, sem nem ver a rua. Eu não via a rua da frente da minha casa. Eu não via, entendeu? Fiquei literalmente trancada. Então, isso mexe muito com você, com o seu psicológico, né? Então, foram várias coisas juntas que me fizeram como que apressar essa crise dos 30 anos, ainda aos 27. E eu comecei a me questionar. Nossa, eu tenho 27 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 30 anos. O que é que eu construí na minha vida? Beleza, eu tenho um namorado, mas é como se dentro de mim eu estivesse almejando por realidades eternas, sabe? Porque o homem quer aquilo que é eterno. O homem almeja por aquilo que é eterno. A gente pensa que a gente quer coisas passageiras pra gente não se comprometer, mas isso acaba com a gente, entendeu? Então, eu queria ter construído realidades mais eternas. Eu estava na comunidade, então eu queria viver os definitivos, as minhas promessas definitivas na comunidade. Eu queria viver o definitivo do sacramento do matrimônio. Eu já tinha dentro de mim essa intensidade de querer viver de forma eterna. Ou seja, eu já estava pronta para doar minha vida por inteiro, por alguém, por Jesus, enfim. Então, assim, isso demonstra um fechamento daquela dimensão de maturidade que é necessária para que você possa viver uma decisão tão complexa e tão intensa, como por exemplo o matrimônio, como por exemplo promessas definitivas dentro de uma comunidade, como por exemplo uma ordenação sacerdotal, como por exemplo a construção da sua vida profissional. Então eu olhava para mim, para minha vida, e eu percebia, eu não tenho nada de eterno ainda na minha vida. Eu ainda não tomei nenhuma decisão eterna na minha vida que eu sei que vai durar para sempre. Como eu vivia como missionária, eu não tinha uma realidade profissional ainda. Então, a dimensão masculina, os homens normalmente tendem também para esse lado. Do que é que eles construíram materialmente, do que é que eles construíram profissionalmente, de quanto dinheiro eles têm, algo assim, entendeu? Então, a mulher também hoje em dia, como vive também as suas carreiras, a sua realidade profissional, acaba também tendendo um pouco para esse lado. Mas eu acho que a dimensão feminina é mais assim, do casamento mesmo, né? Assim, se eu já me decidi ficar pro resto da vida com alguém, se eu já tenho uma realidade eterna na minha vida, porque a gente sabe que a profissão não é eterna, né? Principalmente hoje em dia com a internet, em que a gente tem muita mobilidade e que a gente pode muito fazer essa dimensão de transição de carreira. É por isso que é mais ou menos aos 30 anos que muita gente faz esse movimento de transição de carreira, porque percebem que, por mais que tenham escolhido fazer o vestibular de alguma coisa, e aí terminado de estudar, e aí ido para essa carreira, já faz uns 10 anos que você está trabalhando nessa carreira. Aí você diz, não, eu não sou feliz nessa carreira, eu quero mudar. Então, aos 30, 32, 33, 35 anos, que a maioria das pessoas fazem essa dimensão da transição de carreira, porque percebem que tudo que eu vivi até agora, o que é que eu construí? Eu não construí nada para mim, eu não construí nada para que eu pudesse ser feliz, então agora eu quero ser feliz, entendeu? Já que eu já consegui construir alguma realidade financeira. Então, a crise dos 30 exatamente consiste nisso. Você olha para si mesmo e você percebe, o que é que eu construí até aqui? Eu construí algum relacionamento sólido? Eu construí alguma carreira sustentável? Eu construí relacionamentos de amizade que vão ficar para sempre? O que é que eu construí aqui? Então, assim, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se você já passou por essa crise dos 30, se você ainda vai passar, se você tá perto ou longe de passar. Eu realmente não sei, assim, nada sobre a minha audiência ainda, sobre qual é a sua idade, você que tá me assistindo aqui. E eu nem sei se você gostou desse vídeo, né? Esse vídeo mais reflexivo
reflexivo. Por mais que a maioria dos meus vídeos são bem reflexivos, né? Eu falo sobre realidades que eu vivi na minha vida, mas apresento alguns conceitos para vocês, né, de autoconhecimento e tudo, ou alguma realidade literária que eu vou comparando com a nossa vivência real. Então eu queria saber se você gostou dessa reflexão e se você quer que eu faça mais vídeos assim reflexivos para que a gente possa crescer juntos nesse caminho, né, de amadurecimento, de autoconhecimento. Falei um pouquinho de como foi essa vivência da minha crise dos 30, né, que começou aos 27 e que foi se intensificando aos 28, aos 29, aos 30. E aí teve esse ápice nos 30 anos e que me fez, ano passado, poder construir de fato algo que é... Eu já estava construindo um namoro, a gente já constrói, né, esse relacionamento que vai viver para sempre. Só que somente no sacramento do matrimônio é que a gente dá aquela cartada final e que diz, pronto, agora é para sempre. Agora é até que a morte os separe. E o nosso ser clama e anseia por essas decisões eternas. A gente pode até pensar que não, a gente tá tudo bem, a gente aqui morando junto, tá tudo bem a gente aqui vivendo o nosso dia a dia, a gente tá tão bem, pra que precisa dessa formalidade? Pra que precisa desse contrato social de dizer que nós somos casados no papel ou na igreja e tudo? Mas precisa, porque a sua alma precisa saber que ela está comprometida com aquela pessoa pro resto da vida, porque a sua alma necessita de realidades eternas, porque você veio do eterno e para o eterno você vai voltar. Então você precisa conseguir vivenciar na certeza de que você vai buscar até o fim ser fiel a essa sua decisão. Você precisa vivenciar essas realidades eternas, porque eu acho que é isso que também faz com que tantas pessoas se quebrem por dentro, sabe? Porque elas não conseguiram fechar esse ciclo de dizer assim, nós vamos ficar juntos para sempre. Enquanto você não vive isso, até muitas pessoas que vivem isso ainda quebram esse juramento, né? Imagine você que ainda nem viveu. Então, assim, a sua vida é como se estivesse sempre nessa inconstância. E você precisa de uma realidade constante. Você precisa de um chão firme onde pisar. E esse chão firme é o chão de um relacionamento sólido, que você sabe que não é uma briguinha que vai fazer a pessoa sair e desistir. Você sabe que não é um momento difícil que vai fazer a pessoa sair ou desistir, entendeu? É como se você sempre ficasse vivendo de uma forma inconstante, inconsistente, incompleta. Não é porque a outra pessoa te completa, não. Não é porque você precisa da outra pessoa e tal. Mas você precisa de segurança na sua vida. Aquela pessoa precisa ser alguém que te dê segurança emocional. De que ela te ama e que ela para sempre vai te amar. É como eu já falei em outros vídeos sobre o amor. O amor é uma das nossas maiores necessidades. A gente precisa ter vivenciado a dimensão do amor dos nossos pais para conosco. A gente precisa conhecer o amor de Deus, que é incondicional e eterno e para sempre. E o amor dessa pessoa que você escolheu estar junto, e que ela te escolheu estar junto, precisa também ser assim. Então você precisa ter essa segurança de que essa pessoa vai continuar com você, para o que der e vier, não importa o que aconteça. Então, assim, é uma das maneiras também de você fechar esse momento de crise existencial que você pode viver aos 30 anos, porque você vai ter construído alguma coisa, você vai ter construído um relacionamento sólido que vai ficar contigo para sempre, né? Não importa o que aconteça. Enfim, eu acabei me delongando mais ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.